Tudo bem, pessoal? Seguindo aqui a explicação sobre o muro de tijolos, eu vou colocar aqui agora mais duas geometrias para apresentar um resultado, a esfera e um cilindro. Eu vou selecionar agora o meu material nível B e vou duplicar ele, criando o material nível C. Eu tenho aqui os meus parâmetros do Base Color, Specular. E agora eu havia deixado o meu Occlusion sem a conexão. Eu coloquei ele próximo ao Base Color porque eu vou criar esse efeito de sombra de contato que não acontece no parâmetro dele, que é o do Ambient Occlusion. Eu tenho aqui a minha expressão Multiply e agora eu vou multiplicar por essa minha textura de Occlusion. Vou conectar ela no Multiply. Depois eu vou criar mais uma constante. Por que eu vou criar essa constante? Ela vai ser o controle da intensidade dessa minha sombra. Verificando o preview aqui. Colocar o valor inicial de 1. E agora eu vou fazer um preview do meu Multiply, para ver o que ele vai fazer com essa minha textura, conforme eu for aumentando o valor. Vou colocar aqui 5, ele deixou ele um pouco mais claro. Se eu diminuir, ele escurece. Vou criar uma nova expressão de Multiply e vou conectar a minha de cor com a minha de Occlusion. Depois conectar no parâmetro Base Color. Eu tenho aqui o controle da escala, eu também vou conectar na minha textura de Occlusion. Caso contrário, aconteceria um grande erro de padrão dessa textura de sombra de contato sobre o resto das texturas. Depois disso, outra coisa que eu posso fazer respeita a minha textura de Normal Map. Eu coloquei aqui os parâmetros que servem para controlar a intensidade, mas eu também tenho outra opção de expressões, que é o Append. Depois eu vou criar mais um Append, vou conectar um no outro, e no meu canal Blue eu vou conectar no B do segundo Append. Essas duas expressões elas se encontram dentro dessa function. Ela é exatamente essa function. Eu tenho meu material C e agora eu vou criar uma instância dele para controlar alguns parâmetros. Mudando aqui a nomenclatura. Depois arrastando na minha geometria cilíndrica. Eu tenho aqui os valores de escala, intensidade do roughness specular, do normal e agora do meu occlusion. Eu estou alterando aqui um pouco a coloração para ficar mais de acordo com o tijolo de barro. E estou agora alterando um pouco a projeção da luz sobre essa esfera, lembrando que a tecla de atalho é a letra L mais o botão esquerdo do mouse. Vou ajustar agora a escala da minha textura sobre o cilindro. E voltando na configuração do meu material C, eu tenho aqui a minha textura e uma coloração. Eu também teria a opção
de controlar essa textura dividindo a parte do cimento e a parte do tijolo. Como é que eu faço isso? Existe uma expressão que é o Linear Interpolation, o LERP. No momento eu vou fazer apenas as conexões para demonstrar a capacidade dessa expressão. Eu tenho aqui a minha textura e estão os canais Red, Green, Blue e o Alpha. Cada um deles tem uma coloração no tijolo, monocromática. Ele vai servir para filtrar a parte do tijolo e a parte do cimento. Aqui no caso não vai dar muita diferença porque o contraste está muito fraco. Eu vou criar agora uma nova Constant Vector Tree. Vou colocar uma coloração meio avermelhada. Após isso, eu vou conectar no meu parâmetro B. Depois vou duplicar o meu Constant Vector Tree. Mas antes, se eu selecionar a minha textura do Rough, ele também tem um contraste mais interessante. Eu poderia utilizar ele no Alpha do meu LERP. A mesma coisa para a textura de Occlusion. Então eu vou alterar aqui e vou utilizar o meu canal vermelho da minha textura de Occlusion no meu LERP. Vou colocar agora uma outra coloração, conectar no A. Esse vai ser o controle da cor do meu cimento. Ele não está fazendo só o cimento, porque como eu falei, o contraste está bem fraco. Ele está influenciando tanto no tijolo quanto no cimento também. E ele perde um pouco dos detalhes do tijolo. É mais para demonstrar mais uma opção de controle sobre uma textura, mas ela precisaria de uma máscara com mais contraste. Eu vou dar uma pequena escurecida aqui na cor do meu cimento. Notem que se eu alterar a conexão do meu LERP, ele vai fazer os controles invertidos. Depois eu vou conectar no meu Multiply do Occlusion, vou desligar o Preview e ver como é que fica o resultado. Ele ficou bem escuro, mas isso é só questão de controlar nos parâmetros do meu Material Instance. Eu tenho aqui a minha cor vermelha, mas eu não tenho como mudar ela em tempo real. Então eu também vou convertê-lo para um parâmetro. A mesma coisa para a minha cor do cimento. Vou ativar aqui as duas cores. E agora, conforme eu for alterando, ele vai demonstrar esse resultado no meu viewport. Alterar a cor do tijolo e do cimento. Ele já fica bem diferente, não parece a mesma textura. Vou pegar e vou diminuir também o tamanho da textura. Agora eu vou colocar um pouco para o lado esse controle do tijolo e do cimento. Vou criar também um comentário. Bricks Variation. Vou aplicar aqui a modificação. Vou agora colocar o meu canal vermelho da minha textura de tijolo para ver a diferença. Notem que ele ficou com menos detalhes ainda. Vou conectar novamente a minha textura com a mudança de cor, com o meu Occlusion, para deixar ele como estava antes. Esse seria apenas uma demonstração do que pode ser feito na textura. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.